Bom, para hoje eu vou trazer mais uma parte do meu projetinho da passadeira, pintando mais essas rosas, mais esse arranjinho de rosa para ir complementando e dando sequência à pintura da minha passadeira. O outro lado dela, que um lado já está todo pronto. Para iniciar essa pintura, eu vou passar o incolor para umedecer bem esse tecido. Vou vir com verde pântano, ele é escuro, mas vai dar para a gente fazer um bom fundo para essa região. Vou escurecer bem essa parte mais adentro com o verde pântano, vou encher mesmo. Ele vai ficar já um pouquinho mais suave pelo fato de ter uma camada de incolor aí já sobre o nosso tecido. Então, eu vou passar o verde pântano, encher ele totalmente. A parte de cima, eu vou seguir também colocando o verde pântano. O meu pincel é um pincel número 14, um pouquinho maior. Ele tem pelinhos mais alongados e mais macios. Ele vai me ajudar já a começar fazendo uma emenda aí dessas minhas tintas, né, do incolor com esse verde pântano. A ideia é que eu deixe essa região próxima às flores e às folhas bem escura e vá afastando do meu desenho, deixando bem suave, sumindo esse verde pântano em cima do tecido. Eu vou fazer esse contorno aí em volta com o verde pântano e já vou tratando de ir clareando conforme eu vou me afastando. Vou pegar a minha brochinha número 4, para melhorar essa emenda e vou levando nela um pouco do incolor para me ajudar a ir sumindo essa tinta em cima do meu tecido. A ideia é que essa emenda fique, ou esse esfumaçado desse verde pântano em cima do branco desse tecido, fique o mais suave possível. Olha só, a brochinha ela ajuda muito a gente a fazer essa pintura, a alongar essa tinta, a sumir essa tinta aí em cima, a diminuir as possibilidades de manchas, né? Porque esse tom ele é muito escuro, mesmo que a gente tenha uma base de incolor aí embaixo, mas a tendência é que a gente acabe ganhando umas manchinhas. Muitas não, poucas bem-vindas, tá? A gente tá fazendo um fundo que tem flores, que tem folhas, que pode ter algumas folhas mais apagadas lá por trás, ou seja, você pode fazer até umas manchas dando essa ideia. Enfim, a gente não precisa ter uma preocupação também de fazer uma emenda desse verde pântano com esse incolor muito lisinha. O melhor que der pra gente fazer, tudo bem, mas se não ficar muito lisinha, muito emendada, não é motivo de preocupação. Vou fazendo esse contorno todo aí com verde pântano, vou esfumaçando ele pra cima disso que já tá aí pintado, já fica mais fácil de fazer esse esfumaçado. E toda sombra que eu vou fazer para esse arranjo de hoje será assim. Será essa sombra bem marcada, com esse verde pântano, com esse incolor. A região adentro, a gente vai pintar a parte onde eu não vou mais colocar desenho. Eu já vou deixar esse fundo pronto. A parte de fora, vocês sabem, eu não tô colocando fundo porque eu não vou pintar, eu vou cortar, passar termolina leitosa e vou cortar o excesso do tecido. Aí eu só quero espalhar isso aí direitinho, emendar o melhor que eu conseguir. Vou sempre pegando um pouquinho do incolor para me ajudar a tirar as manchinhas e fazer uma emenda bem melhor para essa região. Vou puxar até em cima desse botãozinho, que nós pintamos em outro vídeo, pintamos ele anteriormente. E veja que já tá bom. Eu já tô satisfeita com essa emenda. Você pode até puxar mais longo, você pode melhorar a sua emenda e dar mais que isso. Eu vou ver se eu mancho um pouquinho a ideia de folhas, mas antes eu vou fazer todo o fundo para ver se vai caber mesmo manchar essa ideia de folha aí. Essa região, eu preciso que ela fique bem escura, essa região mais adentro. Essa parte aí também é do fundo,
eu vou passar o incolor e já venho com o verde pântano colocando. Eu vou colocar um toquezinho de preto aí também, viu? Depois de eu colocar todo esse verde pântano, então eu vou vir também com um pouquinho de preto. Mas para já, a minha preocupação é esse incolor e esse verde pântano. Olha só os pontos que eu tô colocando, as flechinhas que tem aí entre folhas e flores. São 2 flores que eu tenho aí, 2 rosas. Para essa vez, temos 2 rosas e algumas flores. Deixei bem escuro essa região aí de baixo. A parte de cima é aquela parte que eu quero deixar mais suave, que eu quero sumindo essa tinta em cima do tecido. Tem o cantinho aí também, que faz parte do fundo, contornando toda essa folhinha aí de cima, essa folhinha que estamos vendo ela por completo. A parte de baixo é um espaço do fundo, não tem folha, não tem flor, pétalas de flor aparecendo, então eu vou enchendo ela com o verde pântano. Lembrando que a gente ainda vai colocar um pouquinho aí de preto, mas a ideia, o principal inicialmente é a gente tirar todo esse fundo, pintar todo esse fundo, para sobrar apenas os elementos que a gente vai pintar em seguida. Olha só os pontos que eu escureci com o pântano e agora eu venho colocando um toquezinho de preto. Esse preto, você não precisa colocar ele muito lisinho, não. Pode deixar manchas por aí por cima, principalmente em cima desse verde pântano, tá? Essa região mais clarinha eu nem vou manchar muito, mas a de baixo eu vou manchar dando a ideia de folhas. Feito essa parte aí, é o que eu tenho para o fundo do meu desenho. Eu vou começar a pintura das minhas folhas. A pintura das minhas folhas, vou fazê-las dessa vez com amarelo bebê. Vou usar também o verde pântano e vou usar o verde pinheiro. São tons escuros, né? O pântano e o pinheiro, mas vai dar pra gente fazer um bom trabalho. Olha só, colocando aí a luminosidade, a parte de luz. Esse daí é um pincel número 8, viu? Bem cortado, bem lixado. Um pincel número 10, 12 seria melhor, porque a folha é grande. Mas eu vou fazendo com ele, que eu quero fazer devagar, uma vez que eu vou detalhar bem isso aí. Coloquei a parte de baixo da minha folha de luminosidade. Desse outro lado, eu também vou colocar um pouquinho desse amarelo bebê. Ele tá representando a luz da minha folha. Você pode começar a pintar pelos tons escuros ou pelos tons mais claros. Agora, com o verde pinheiro, eu vou terminar a minha folha. Vou dar preferência logo às emendas de tintas, embora vocês saibam, eu não me importo muito com as emendas de tintas para essas folhas assim mais aquareladas. Mas eu vou logo para as emendas dessas tintas, para as manchas, manchar um pouco esse amarelo, para ele ficar um toque esverdeado também. Aí depois a gente vem com o tom mais escuro, a nossa sombra mais marcada e mais profunda, que será o verde pântano. O verde pântano. Vamos encher, terminar de encher isso aí, vamos emendar direitinho a esse amarelo bebê. É bom a gente dar uma passadinha com o pincel sujo, com o verde em cima desse amarelo, para deixar um toque esverdeado, né, para nossa folha. Mas não se preocupa que depois a gente vai reforçar a luminosidade com o próprio amarelo bebê. E todas as nossas folhas, elas serão pintadas com esses tons e dessa forma. O que vai mudando nelas é a colocação, o lugar das luminosidades. Algumas terá a luminosidade semelhante a essa, outras terá a luminosidade mais para a ponta, mais voltada apenas para um lado, enfim. A gente vai brincando com a colocação de luz e sombra para todas elas, né? Mas, no geral, a gente vai pintar com esses tons e fazendo emendas dessa forma. Veja que eu já fiz aí a base para minha folha. Tá assim bem solta essa tinta aí em cima. Eu vou pegar um pouco do incolor para melhorar a junção das tintas.
você vai levemente unindo, não precisa trazer muito uma cor sobre a outra, mas não deixar também uma separação, aqui é X, ali é Y. No meio da folhinha ainda vai, mas para as laterais a gente dá uma certa emendada, curta, mas uma certa emendada. Aí eu tô colocando já o verde pântano. Esse verde pântano eu gosto de deixar ele assim mais solto, mais jogado mesmo aí em cima, tipo excessos. Vou marcar ideias de nervuras. Você pode fazer nervuras bem marcadinhas ou não, só assim manchas. Ou seja, deixar só a ideia ou deixar nervuras bem feitas, bem formadas, tá bom? E aí vai nascendo a ideia da nossa primeira folhinha para esse arranjinho. Todas as demais, vamos seguir essa mesma regrinha. Vamos colocar todos os tons, vamos fazer essa emenda curta. Não precisa se preocupar muito com as emendas dos tons, sombra, luz, e para todo caso, o clareador a gente pode estar usando tanto na base da folha, para umedecer um pouco o tecido, quanto depois na junção das tintas, como eu fiz aí, viu? A emendinha das tintas. Aí eu tô só arrumando um pouquinho mais o verde pântano. E pode colocar também os contorninhos no em volta, não muitos, mas pode colocar uns contorninhos também em volta, com o pincelzinho número 0, caso você queira. Para essa outra, eu vou sair colocando aí, olha, novamente, inicialmente o amarelo bebê. Você pode começar com os tons mais escuros ou assim com os tons mais clarinhos. Fica bem a seu critério. Vou emendando já aí o verde pinheiro. Meu pincelzinho é grande, é um pincel número 14, esse aí, viu? Mas veja que ele tá bem acabadinho, bem cortado, bem lixado. Esse outro lado aí, eu tô colocando uma grande porção do verde pinheiro. Essa folha, ela está aí por baixo, ela pode ser mais escurinha mesmo. Olha os pontos que eu deixei com maior luminosidade. Espalhei até um pouquinho para cima desse fundo, mas aí eu vou apagar esse verde pinheiro em cima desse fundo. Vou deixar ele clarinho não, tá? Assim, separado não. Tô reforçando aí o amarelo bebê. Os pontos de luz eu vou deixar bem acentuado. Essa folha, ela se perde um pouco entre essas sombras, né? Esses tons mais marcados. Até porque a nossa sombra, a sombra de nossa folha, ela é de verde pântano. E o fundo do nosso desenho, a parte escura, também é o verde pântano. Mas não se preocupe, vai dar para aparecer direitinho a sua folha. Principalmente aí na sua casa, você pintando, você vai ver que vai ficar uma separação boa, vai ver direitinho. Pode ser que aí no vídeo fique um pouco mais misturado, mais perdida entre tons escuros, esses tons todos escuros aí, mas não se preocupe, ela vai aparecer direitinho. Aqui no meu desenho tá aparecendo direitinho. Vou continuar a pintura dessa outra, começando novamente com o amarelo bebê, o nosso tom de luminosidade, a nossa cor mais clarinha. Já vou colocando aí o verde pinheiro. Veja que a pintura delas não é diferente. A gente tem que observar apenas os pontos que a gente vai colocar mais luminosidade e mais sombra dentro do contexto do nosso desenho. Essa região aí de cima eu vou deixar mais escuro, porque ela tá sobre essa outra, ela estaria mais voltada para baixo. E para o lado de baixo não vem luminosidade, a luminosidade vem de cima. Então, eu vou colocar aí sombra e para a borda dela, que está mais acima, mais afora, eu coloco um pouco do amarelo mesmo para já dar luminosidade. Aí, eu já comecei colocando verde pântano. Você pode ir fazendo já a base com um pouco de verde pântano, não apenas com verde pinheiro, tá bem? Pode fazer a base inteira só com verde pinheiro, depois vir com o pântano escurecendo. Não tem muito que se preocupar onde você vai colocar os tons, que horas você vai colocar eles, desde que você respeitando pontos de sombras e de luzes. Fazer essa emenda direitinho, colocar aí nossa cor de sombra principal, verde pântano. Marcar um pouquinho nossa folhinha.
Também é uma folhinha que tá bem escura, não é? Eu tô escurecendo ainda mais essa região. Tô emendando razoavelmente aí as minhas tintas, trazer as nossas ideias de nervuras, mais luminosidade para essa parte. E se você quiser, você pode colocar também um contorninho de nervura principal por esse centro. Fica muito à sua vontade. Aí em cima eu vou trazer um toque de luz para nossa folhinha, manchar um pouquinho esse meio, manchar mesmo. Não vou me preocupar muito com os detalhes de emendas e tintas, não. Essa parte aí faz parte do fundo, ela pode ficar bem escura. A gente vai olhando, vai vendo onde a gente pode colocar um pouquinho mais de sombra, colocar um pouquinho mais de luminosidade. Aí tá aquela nervurinha central que lhes falei, que também é bem opcional, mas que cabe também nessas folhas. Poucas apresentam, mas que também cabe, viu? Se quiser colocar. Tem mais essa outra aí, que eu já vou começar com essa luminosidade mais marcada nessa parte de cima. A pintura dela vai ficando um pouquinho diferente, a pontinha dela será toda clarinha, entre aspas, que a gente ainda vai passar outros tons aí em cima. E a parte de baixo, ela vai ficando mais escura. Ela tá embaixo da flor, então ela precisa escurecer um pouquinho mais. Mas essa já será uma folha mais clarinha. Olha como eu vou puxando esse verde pinheiro aí em cima. Vamos misturando bem isso. Fazer esse contorninho bem escuro, mas a gente ainda vai passar o verde pântano, na região de sombra, principalmente. Observe que ela será bem mais, que ela já está bem mais suave, bem mais clarinha. Tome cuidado para você não sair borrando a sua florzinha, tá? Vamos pintar cada um elemento por vez, respeitando o espaço do outro. Veja que eu puxei bem esse verde pinheiro para cima desse amarelo bebê. Ele ficou esverdeado, ficou mais clara, a folha ficou assim, mas ficou bem esverdeada até. Isso aí é o verde pântano. Vou destacar uns pontos de sombra aí em cima. Só as ideias de nervuras. E para o outro lado, a gente também pode colocar, mas sobretudo a gente precisa lembrar dessa parte que a folha está embaixo da flor e que precisa ter uma sombra mais marcadinha, que a gente pode ter a liberdade de colocar uma sombra mais marcadinha. Vou dar um pouquinho mais de luminosidade, principalmente para essa pontinha. É bom a gente sempre reforçar a luz das nossas folhinhas. Se ela tiver muito branco, a gente reforça o branco. Se ela tiver amarelinho, como esse caso, a gente reforça. Se for um verde soft, a gente reforça. É bom a gente sempre dar uma reforçadinha na luminosidade. Olha só aí, as ideias de nervura, só que com luz. Do outro lado, eu deixei escuro, para esse lado eu tô deixando mais suave, mais clarinho. Pode colocar também os contorninhos por aí com o pincel número 0, se você quiser. Se não quiser, você pode deixar a folhinha dessa forma. Você deve observar que eu tô sempre deixando esse lado de fora sem nada, não é? Sem sombra, sem nada de marcado aí em volta. A minha sombra, o fundo do meu desenho, tá só para essa parte de dentro. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, é que isso é uma passadeira grande, por sinal, tem muitas rosas já que pintamos dela. E ainda temos algumas para fazer. E a parte de fora dela, eu não tô colocando nenhum detalhe, porque eu vou passar a termolina fazendo o acabamento, termolina leitosa, e vou cortar todo o excesso pro lado de fora. Agora, vamos para a pintura dessa outra folha. E dessa vez, eu estou começando ela com o verde pinheiro. Quando eu tô começando essa folha com as cores assim mais escuras, a minha ideia também é uma folhinha mais escura. Veja o quanto eu coloquei aí do verde pinheiro, agora eu venho com o amarelo bebê, e quando eu vou fazendo essa emenda,
veja que vai ficando mais escurinha, tá vendo? As minhas tintas vão ficando mais escuras. Devido o nosso pincel estar sujinho com esse verde pinheiro, e esse verde pinheiro ele se espalhar fácil em cima desse tom mais clarinho, veja que nossa folha já ganhou aí um toque mais escurinho. Depende muito da quantidade que você vai colocar aí dentro desse amarelo bebê. Se você reforçar ele depois, você pode suavizar mais. Olha só essa parte aí que eu já tô passando o verde pinheiro novamente. Espalhei um pouco do amarelo bebê, mas ficou assim escurinho, né? Ele tem tinha bastante tinta verde ainda no meu pincel, verde pinheiro, então ele já não ficou clarinho, ele não ficou aquele amarelo bebê com aquele tom esbranquiçado que tem nesse tipo de tinta, que o amarelo bebê ele tem bastante branco. Vou terminar basicamente, olha, esse lado dessa folha com esse verde pinheiro, ou seja, é uma folha escura. Vou passar agora o restante aí com o amarelo bebê, vou puxar bem esse amarelo para cima desse verde pinheiro, mas considerando que ainda vamos colocar nosso tom de sombra, né? O verde pântano, então teremos uma folhinha bem escurinha. Vou jogar aí as ideias de nervuras para essa minha folhinha, também para esse lado. Vou escurecer essa parte de baixo. Isso aí é o cabinho da minha folhinha, né? Eu já vou, na hora que eu vou fazendo elas, eu já vou deixando bem marcadinho esses cabinhos, para depois não ter que voltar, pelo menos esses cabinhos menores. Veja que tá precisando, tá pedindo um pouco de luminosidade entre essas ideias de nervuras de nossa folha. Eu vou marcando elas com verde pântano, deixando-as bem visíveis, bem separadinhas, mas ainda tá bastante escura a nossa folhinha, não é, gente? Em resumo, a gente pode estar usando ou começando a pintura de nossa folhinha com tons mais claros ou tons mais escuros. Eu sugiro que, se você quiser uma folha mais clarinha, você comece com um tom mais claro. Se você quer uma folha mais escura, começa com um tom mais escurinho mesmo. Nada impede de que você comece com um tom claro e tenha uma folha escura. Depende muito das tonalidades que você vai colocar por aí. Tô colocando também os contorninhos para essa minha folhinha. Contorninho com verde pântano e com o pincelzinho número 0. Nessa hora eu melhoro essa região central, a ideia de nervurinhas, enfim. A gente vai retocando a nossa folhinha conforme nossa vontade. Conforme a gente gosta e a gente queira. O cabinho também deu uma arrumadinha. E olha essa outra folhinha, o quanto eu enchi dela de amarelo bebê. Agora, eu vou terminar todo o restante com o verde pinheiro. Vamos emendar bem essas tonalidades, emendar dentro de uma emenda mais curta, de uma pintura mais solta, mais leve, né? Não precisa se preocupar demais para esse tipo de pintura mais aquarelado, com as emendas das tintas, ao contrário. As tintas mais soltas ficam até mais bonitas. Olha só, vou terminando tudo isso aí com o meu verde pinheiro. Vou manchando esse meu amarelo bebê. A base da nossa folha já está pronta. E vamos para o nosso tom de sombra, para a gente detalhar um pouco e finalizar a nossa folhinha. Essas folhas são rápidas e bem práticas de serem feitas. Olha só, aí o verde pântano. A nossa ideia de folha já está formada. Nossa base já está pronta, só precisamos riscar um pouquinho ela. Aí é também uma ideiazinha de nervura. E já podemos deixar ela assim ou reforçar um pouquinho o nosso ponto de luminosidade. Vou fazendo o cabinho também. Arrumando essa lateral. As emendas das tintas fica muito a seu critério também, viu? Se você gosta de tintas assim,
bem emendadas para suas folhinhas, só é você passar mais vezes aí o pincelzinho que vai ficar. Olha aí, um pouco mais de luminosidade. Retirar essa mancha aí em cima. E podemos deixar nossa folhinha bem assim. Essa outra, vou começar ela também com o amarelo bebê. Vamos ao verde pântano. Essas folhas são razoavelmente grandes, viu? Elas não são umas folhas muito pequenas, tanto que eu tô trabalhando aí com o meu pincel número 14. Mas ela tem, de certa forma, uma boa quantidade de emendas de tintas. Então, isso aí precisa ter um pouquinho de atenção. Se você quiser, além de uma boa quantidade de tinta, ter uma boa quantidade de detalhes também. Se você quiser trabalhar com um pincel menor, é bom. Quando a gente vai detalhar um desenho, é bom a gente trabalhar com pincéis menores. Eu gosto de fazer esse trabalho com pincéis menores. Mas para já eu vou usando esse pincel porque olha a situação dele, ele tá bem velhinho, bem acabadinho, ele tá aqui equivalente a um pincel 10 mais ou menos, viu? Então tá dando para eu fazer a minha pintura com tranquilidade, os pelinhos dele que ainda está mais macio, tá me permitindo deixar a tinta menos emendada, mais manchada, mas uma pintura mais jogada mesmo. É um pouco diferente daquilo que eu gosto de fazer, pouca tinta, tinta mais emendada, mas eu diria que uma pintura mais econômica. O estilo da minha pintura, geralmente, a gente usa pouca tinta. A gente estica bem a tinta em cima do nosso tecido e a nossa preocupação é mais fazer a cobertura do tecido mesmo, sem trabalhar com excessos. Quase sempre minha pintura é assim, mas quando a gente está trabalhando uma ideia mais aquarelada, a gente tem que trabalhar com um pouco mais de tinta e pincéis com pelinhos mais macios, uma emenda mais leve, uma pintura mais ou menos preocupada. Aí tá a base da nossa folha, nossa sombra. A gente pode estar colocando aí, olha, uns contornos, que dessa vez eu coloquei com um pincelzinho chato, pincelzinho número 6. Você pode estar colocando com o pincel número 0, com um pincel 0 redondo ou 0 chato, enfim, aquele que você se identificar melhor para fazer seu trabalho. A folhinha, você pode deixar ela dessa forma, ou pode reforçar ainda a luminosidade para ela. A minha eu vou deixar assim, e vamos para a pintura dessa outra. Na pintura dessa outra folha, eu já vou começando aí, olha, com um tom escuro, verde pântano para essa região aí embaixo. Comecei com minha sombra. Olha o quanto eu puxei disso aí, dessa cor mais escura. Vamos seguindo com o verde pinheiro. Emendando bem, razoavelmente bem. E vou seguindo com o meu tom de luminosidade. O meu amarelo bebê. Veja que deu para clarear bastante, embora tenhamos começado com o tom escuro. Essa outra região aí, a parte central dela, o ideal é que fique clarinho para esse tipo de pintura. É como se a gente fosse deixar o ponto de luminosidade em uma lateral e no centro. Precisa ser sempre assim? Não. Mas fica mais prático para a gente fazer nossa pintura. A parte de baixo eu tô pintando do mesmo jeito. Trouxe meu tom de sombra, trouxe o meu tom intermediário e vou trazer o meu tom de luminosidade, que será o amarelo bebê. Vamos fazer aquela emenda um tanto grosseira. O meu amarelo bebê ele está esverdeado, bastante esverdeado. É uma consequência de quando a gente começa com os verdes e não com o amarelo. A não ser que você fique lavando o pincel, que não faz muito sentido, porque a ideia é que a gente saia manchando bem essas nossas folhinhas, o corpo da nossa folhinha. Aí o verde pântano, destacando algumas nervuras. E a gente já pode até parar a nossa folhinha por aí. Vou colocar uns contorninhos e vamos dar sequência. Viu que contorno grosseiro?
Você não precisa se preocupar se acontecer, você querer colocar um contorno fininho e ele sair meio grosseiro. Dá uma emendadinha aqui e ali, dá uma arrumadinha, vai ficar bonito, viu? Não se preocupe. Tenho mais duas folhas ainda, tenho essa e tenho outra adentro, entre as minhas flores. Olha o quanto eu tô pintando de amarelo para essa folhinha. Porque essa daí, ela vai estar mostrando a parte de baixo dela. E a parte de baixo, geralmente, ela fica mais que esbranquiçada, mais clara. Ela tem um tom mais clarinho do que a parte de cima das folhas no normal. Então, aí eu tô passando verde pinheiro. A minha outra folhinha eu também enchi, ela basicamente... Eu enchi ela com amarelo bebê, não é? Coloquei bastante amarelo bebê também, mas a gente vai escurecer ela um pouco. Não vai ser também a parte de trás da folhinha. Aí eu vou escurecendo um pouco a borda, vou dando uma manchada nesse amarelo. A ideia é que fique clarinha, mas que não fique uma folha amarela, que ela tenha o seu toque esverdeado. Essas separações de nervuras da parte de baixo das folhas, elas são mais fortes, elas são bem mais marcadas. Olha só como eu vou colocando aí, bem mais marcadinho isso aí. E a gente ainda vai marcar um pouquinho mais, tá? A gente aproveita para ir puxando esse verde, para deixar um toque mais esverdeado a nossa folhinha. Peguei um pincel e passei no geral sobre ela. Veja que o meu amarelo, ele ficou clarinho e esverdeado. Deixa lá secando um pouquinho, enquanto isso, eu vou trabalhando essa outra folhinha. Para ela, eu vou passando aí o verde pinheiro, vou puxando para cima desse amarelo bebê. A gente vai também deixando isso aí esverdeado, vai ficar mais escurinha, vou puxar uma maior quantidade de tinta aí em cima. Vou crescendo, olha, esse verde pinheiro, mas eu vou colocar também uma boa porção do verde pântano. Essa folhinha não tá mostrando a parte de trás dela, logo eu não preciso fazer ela muito suave. E ela tá embaixo de tudo isso. Se você quiser na sua casa, você pode pintar ela totalmente escura. Eu coloquei essa base clarinha e vou escurecer um pouco. Veja o quanto eu já escureci ela já está bem diferente, já está até mais escura do que a outra. Ainda não está pronta, mas já tem as ideias aí de nervuras, de espaços de nervuras. Passei uma boa quantidade de verde pântano por essa região, do mesmo jeito que eu passei o verde pinheiro, tá? Só que eu passei uma segunda camada com verde pântano. Agora eu tô vindo com o amarelo bebê e tô puxando um pouquinho de luminosidade. Eu tô, na verdade, emendando melhor esse verde pântano, esse verde pinheiro e esse amarelo bebê. Vou respeitar esses espaços de nervuras ou de ideias de nervuras e vou deixar a minha folhinha assim bem escurinha mesmo. Para outra, com o pincelzinho zero, eu reforcei os contornos no em volta e escureci um pouquinho mais aqueles cantinhos que eu já havia escurecido com o pinheiro, os espaços de nervuras, né? As separaçõezinhas de nervuras. Olha só que ficou com uma dobra mais marcada, né? Com o verde pântano que eu passei aí. Essa outra eu continuo arrumando e colocando uma porção maior de verde pântano. E essas minhas duas folhinhas, elas ficarão assim. Aqui mostra a parte de trás, as nervuras mais marcadas. Agora, vamos pintar essa rosinha que ela tá por trás de tudo isso. Tá aparecendo só um pedaço dela, o restante tá escondido aí embaixo da outra flor e das folhas. Para a pintura dessa flor, eu vou começar com o vermelho carmim, isso aí tudinho eu enchi com vermelho carmim. Vou pegar um pouco de rosa bebê e vou colocar uma luminosidade na parte de dentro. A borda a gente vai escurecer, a gente não vai clarear, vai ser ao contrário. Geralmente a gente deixa as bordinhas bem clarinhas. Para essa florzinha, eu vou deixar mais escura, tá? Isso aí que eu tô colocando, olha, essa luminosidade ou esse tom mais clarinho de pétala,
é rosa bebê misturando esse vermelho carmim. Eu, por enquanto, não vou manchar. Eu vou fazer uma pintura bem lisa. Depois, você olha o resultado dela bem lisinha. Se você quiser, você deixa ela aquela pintura mais emendada. E se você não quiser, aí depois você faz o que eu vou fazer no final. Eu vou dar uma manchada nela para você perceber a diferença, tá bem? Aí, eu tô usando um pouco de uva. Eu tô escurecendo um pouco essa borda, essa dobrinha dessa pétala, essas dobrinhas, com o tom uva. Mas veja que o uva não é o bastante, uma sombra bastante escura para nós. A nossa sombra principal para essa flor será o preto. Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta, e eu vou distribuindo por aí, olha, essa pequena porção, essa sujeirinha de pincel com o preto. Para a bordinha mesmo dessa dobrinha, eu vou deixando quase que uns excessozinhos. Em alguns lugares, até um pouquinho de excesso, quase nada. Não é para colocar muito preto aí não, viu? Então, eu vou espalhando essa pequena porção e puxando ela para cima, deixando a bordinha bem mais escura, ou a dobrinha bem mais escura do que a parte de dentro da pétala, a parte maior dela, a parte que entra para debaixo das outras. Veja o quanto eu escureci essa bordinha. E a gente vai fazer esse trabalho para nossa rosinha inteira, viu? Para todas essas outras pétalas. Aí tá a pintura dela bem marcadinha, é só uma questãozinha de retoque, se precisar, principalmente lá no final, mas por enquanto eu vou deixar ela assim. Essas outras, eu já comecei colocando rosa bebê, é outra opção, você pode colocar ele antes ou depois. Eu prefiro colocar depois, mas eu vou colocar esse antes para você ver. Coloquei no centro delas o rosa bebê, estou terminando de encher isso aí com o vermelho carmim. Olha só, vou terminar de encher isso com vermelho carmim. Vou terminar de encher também outro pedacinho com vermelho carmim. Vou passando por cima do rosa bebê. A gente vai passando em cima dele e vai ganhando um tom mais clarinho no lugar onde estava rosa bebê e no lugar onde estava o tecido sem tinta alguma, consequentemente fica um pouco mais escurinho. Mas veja que já ganhei, né, aquele tom bem clarinho que eu tinha colocado na outra pétala. Tá vendo? Peguei um pouquinho mais do rosa bebê para emendar melhor as minhas tintas. E fiquei com o centro mais clarinho e o restante mais escuro. Agora, para essa parte, eu vou Agora, para essa parte, eu vou enchendo a rosa de rosa. Para nós ir pintando a cor dessa rosa. Mas libera a flor. É mesmo, minha filha? Depois olha só, gente, meu bebê tá aqui do meu lado, doido para ensinar para vocês como pintar essa rosa. Mas essa rosa, a mamãe tá enchendo aquelas bordinhas todinha com o tom uva. Tom uva. Com o tom uva, né? É. Vai encher essa outra bordinha também toda com o tom uva. Aqui é esse rosinha claro, né, Maria? Esse rosinha claro foi uma mistura de rosa bebê com vermelho carmim. Esse rosinha escuro que a mamãe tá colocando aí é o tom uva. Ela tá enchendo com o tom uva. E o pincelzinho que ela tá usando é um pincelzinho número 8, bem cortadinho, bem lixado. Sei. Qual o pincel meu outro, mãe? Número 8, pincel. Ele tem qual cor? Ele é um cabinho amarelo, pincelzinho de cabinho amarelo, número 8. E o tamanho dele é qual? É o número 8. É grande ou tá pequeno? Olha lá, a mamãe usando, é pequenininho. Agora, veja o que a mamãe tá fazendo. Ela tá colocando um pouquinho de preto na borda dessas pétalas. Olha só, é aquele toquezinho, aquela quininha de pincel com quase nada de preto, que eu vou distribuindo por essa bordinha. Eu vou colocar para as duas, do mesmo jeito, tá, gente? Olha só, coloco um pouquinho, eu vou puxar para cima da dobrinha e eu vou deixar a parte de dentro assim, mais clarinha mesmo, tá? A gente tá olhando essa rosa de lado. A posição correta dela não é de frente, né? Ela tá bem assim de lado, lá por trás.
E o tom mais escuro para ela, eu tô vendo, vamos dizer que a parte de trás das pétalas dela, o tom mais escuro eu vou deixar na parte de cima, dentro da pétala, né? E atrás da pétala eu vou deixar os tons mais clarinhos, que é esse rosinha. Você viu o que eu fiz aí? Eu espalhei o meu preto, a minha sombra, em cima desse rosa clarinho que eu tinha colocado. E eu vou fazer o mesmo com essa outra. O que é que eu tô tentando ganhar aí? Eu tô tentando ganhar uma sombra mais marcada na parte da dobrinha, mas mesmo assim uma sombra também na parte de dentro. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de preto, vou fazer esse trabalho da parte da borda, da dobra da pétala, e dentro eu não preciso mais me preocupar. Ao acaso, depois eu posso clarear um pouquinho mais. Mas para todo caso, esse é o objetivo de eu espalhar sombra para dentro da minha pétalazinha, para a região que eu tenho deixado como luminosidade. Eu coloquei um toquezinho de rosa bebê nessa bordazinha aí de fora. Para essa outra eu não vou colocar, eu vou deixar no mais escuro mesmo, vou deixar com a nossa sombra mais forte, ou seja, o nosso preto, viu? Vou colocar, vou puxar, espalhar aí pra cima da dobrinha. Essa de baixo também vou fazer o contorninho com o preto, vou puxar pra cima da dobrinha e é isso aí. E assim vai ficando mais 2 pétalazinhas prontas pra nossa flor. Só uns retoquezinhos pra gente dar sequência pintando outra pétalazinha. Olha só, tô retocando aí um pouquinho preto e eu retoquei a parte de dentro. Essa outra, eu vou pintar ela quase toda com vermelho carmim. Esse restante, eu vou encher com uva. Vou encher com uva, vou mesclar bem essas duas tintas, vou misturar bem elas. Não vou deixar mancha. Veja que a minha pintura, ela não tá uma pintura manchada. Aquele tipo de pintura que costumo fazer para essas rosas mais aquareladas, não é? Que eu vou levando uma boa quantidade de tinta e vou deixando aquela tinta mais solta. Eu vou emendar bem, como eu disse, essas tonalidades. Depois a gente mancha, mas lá no final, para você ver a diferença. Aí é o rosa bebê que eu vou espalhar como luminosidade para essa região aí em cima. Para o lado direito, eu vou deixar uma luminosidade mais expressiva. Para o lado esquerdo, eu vou escurecer um pouquinho. Essa é uma pétala que está mostrando assim um pedaço grande dela. Então, vamos brincar um pouco com essas cores de sombra e de luz, né? Passei aí um pouco de luminosidade para o lado direito. Agora eu vou vir com o preto. Esse preto eu vou trazer para essas bordas do mesmo jeito que eu fiz nas outras. Olha só, tô pintando aí a borda da minha pétalazinha com um toquezinho de preto. Tô fazendo uma sombra com esse preto também para essa região. Tá vendo? Deixei um espaço mais claro, um espaço mais escuro. E esse cantinho aí que eu coloquei o preto, eu vou manchando, vou puxando esse preto para cima da bordinha, deixando a pontinha dela mais escurinha. E sua extensão de um modo geral, mais clarinha. Com o pincel menor, o pincel número 2, chato, eu vou dar uma arrumadinha nisso aí depois. Mas agora eu peguei um pouquinho de rosa bebê e tô acentuando essa separação de luminosidade ou do tom mais claro da pétala de trás, a pétala que já estava pintada. Olha só como eu vou marcando esses cantinhos. Esse espaço aí eu vou escurecer um pouquinho mais, mas eu vou emendar bem a tinta, eu não vou deixar manchada, assim, basicamente que excesso de tinta solta aí em cima. E vou pintar essas outras duas de uma vez. Vou encher tudo com o vermelho carmim. Com o preto, eu já vou distribuindo umas porções de sombra. Isso aí não tem nada a ver com as bordas ou com as dobrinhas das pontas dessas pétalas. Sim, uma sombra que eu vou distribuir aí de um modo geral.
Vou deixar esse lado esquerdo mais escurinho, essa parte embaixo dessa folhinha. Feito isso, a gente vai começar a colocar um toquezinho de luminosidade, mas dessa vez eu vou colocar bem pouquinho. O espaço é menor e elas estão para uma região mais escurinha. Logo, a quantidade de rosa bebê que eu vou distribuir aí em cima será pouquinho, assim, será bem menor, tá bom? Olha só onde eu vou passando aí, melhorando um pouquinho esse vermelho carmim, melhorando o contorno, tirando o branco que sobrou entre folha e flor, passando um toquezinho, uma sujeirinha de pincel de rosa bebê. E o preto, a gente vai fazer todo aquele trabalho que a gente já fez nas demais. De início, quando a gente começa a fazer essa pintura, a gente tem a impressão de que vai ficar muito estranho, de que vai parecer que tem uns buracos em cima de nossa rosa, em vez de ser a dobra das suas pétalazinhas. Mas conforme a gente vai fazendo todas elas, não vai ficando uma sombra, uma depressão, uma profundidade aí desse preto. E sim, vai mostrando que são realmente as bordas dessa pétala, que é assim, mais queimadinha, mais escura. Vou colocar esse preto, vou espalhar ele direitinho aí em cima. A gente precisa fazer ele aparecer direitinho, essas bordinhas, fazer elas aparecerem, essas dobrinhas. A pintura irregular para a parte do final da pétala, né, para o lado de fora da pétala, ou seja, para essa dobrinha, a parte que fica para dentro da rosa, né, que é o final da pétalazinha, essa pintura irregular, ela deixa mais parecer que é uma sombra na borda da pétalazinha. É importante essa irregularidade que a gente sai colocando, como se uns excessozinhos. Já a parte de cima, essa que estou passando agora, olha, só a sombra, fazendo uma separação da parte clara da pétala de trás, já é o bastante. Agora, essa irregularidade aí, ela é muito importante de ser colocada, e para todas elas. Ela dá uma ideia a mais da borda da pétala. Olha só o quanto eu vou marcando de uma forma bem irregular, deixando que uns excessos bem pouquinho de preto, não é aquela coisa de quando a gente coloca o branco, a gente deixa uma boa quantidade mesmo não, viu? O preto a gente deixa bem pouquinho, uma sujeirinha a mais. Aí a gente já vai ganhando, né, a ideia dessas duas novas pétalas. Isso que eu tenho no meu pincel é um toquezinho de rosa bebê, que eu tô colocando por aí, melhorando por aí. Veja que tá uma pintura bem lisinha. O preto aí com o meu pincelzinho número 0, fazendo melhorando esse contorninho. Nos lugares que esse contorno ficar muito forte, espalha ele um pouquinho, não deixa excesso assim. Tipo contorno de desenho infantil, não é? Não precisa deixar contornos assim. Terminadas essas duas partes aí, afora os retoques que eu estou colocando, nada mais, além de um pouquinho, uns retoquezinhos, nós vamos pintar essa outra maior. Essa outra maior, quanto maior a pétalazinha, mas a gente precisa se preocupar com ela, porque ela vai dar mais forma, vai dar uma ideia maior também, uma formação melhor da nossa rosa. Vou colocando aí uns toquezinhos com esse pincel número 0, mas o pincel número 0 na pintura dessa rosa tem que ter um pouco de cuidado, pra gente não deixar aqueles contornos. Restam essas duas agora, e essa daí é bem grande. Eu vou enchendo ela aí, ó, com o meu vermelho carmim, vou passar rosa bebê, e vou passar bastante rosa bebê pra essa. Ela é grande, ela tá assim bem mais afora, ela recebe uma luminosidade além de uma tonalidade mais clara, mostrando a parte de trás da minha pétala, mas além disso ela requer também um pouco de luminosidade. E eu vou espalhar esse rosa bebê deixando um pouquinho assim riscado, tá
vendo? Eu vou espalhar bem essa tinta, vou unir bem ela, mas deixando ela com essa ideia de umas rugas, como se essa pétalazinha ela não tivesse muito lisinha, ela tivesse um tanto enrugada, quem sabe uma pétala já mais envelhecida. Veja que dá para aparecer ainda essas ruguinhas. Isso aí é o preto que eu já tô colocando para essa região. Observe os pontos onde eu vou distribuir essas sombras dessa rosa ou dessa pétala. Além dessas dobrinhas, eu vou colocar em alguns pontinhos também, né? Essa dobrinha eu vou fazer igual eu fiz todas as outras. Mas esse cantinho aí, olha, eu vou escurecer ele bem. E naquela parte também do lado direito, que eu tava colocando o preto. É uma região que mostra o lado dela por baixo, então eu escureci um pouco. E esse espaço onde fica embaixo da outra rosa, de folha, também requer um pouco de uma sombra mais marcada. Vou colocar aquela sombra bem emendada para já, mas vou colocar já uma sombra mais marcada. Vamos colocando esse preto, vamos puxar bem ele, emendar bem a esse vermelho carmim. Veja que ela é uma rosa, cor de rosa, que no entanto o único rosa que ela levou foi o rosa bebê. Fizemos uso de uva, fizemos uso de preto, vermelho carmim, fora isso só o rosa bebê, não é isso? E deu pra gente fazer uma bela rosa cor de rosa. E veja como tá bem expressivo esse preto que eu tô colocando aí pra essa borda. Bem forte, bem marcado mesmo. A parte dele de fora, ó. Tô deixando bem contornado, aquele contorno que a gente vai aí emendando, né? A gente não pode deixar ele solto de qualquer forma. Vou fazer esse contorno por aí até chegar no finalzinho, mas para esse contorno eu preciso de um pincel menor. Esse aí é o pincel número 8, eu tô usando 2 pincéis número 8, um com pelinhos mais alongados e outro com os pelinhos menores. Aí eu vou espalhando mais esse cantinho aí do lado esquerdo mais escuro, indo para o lado direito mais luminosidade. Aí pincelzinho número 2, chato. Eu vou com tinta, bem pouquinha tinta, só de um lado dele, para fazer esse contorninho. Olha só, para melhorar esse contorninho aí. E vai ficando já um formato aí da nossa pétalazinha, ganhando todas as suas sombras. Ainda vai pedir mais luminosidade, mas veja que ela ficou bem mais escurecida. A gente usou uma quantidade maior do preto por essas regiões, principalmente do lado esquerdo. Por aí eu vou sempre reforçando um pouquinho a luminosidade ou o tom mais claro da pétala que está embaixo, que assim a gente ganha uma separação bem melhor da outra que a gente esteja pintando. Para de cima eu vou colocando um tom uva ou o tom vermelho carmim, geralmente o uva. Para de baixo o rosa bebê. Essa outra eu vou encher, pode ir enchendo ela aí com vermelho carmim, fazendo a nossa base. Olha só o quanto eu vou fazendo aí de vermelho carmim. Vamos pintando aí grande parte dela com vermelho carmim, o restante eu vou terminar com uva. Pincelzinho aí número 8, eu tô pintando ela toda com pincel número 8, 2 pincéis número 8, pincel número 2, chato, e então usei o pincel 0 em alguns cantinhos. Olha só quanto que coloquei do vermelho carmim, agora eu vou terminar o restante com uva. Vou emendando aí, o tom deles, né, não é assim tão diferente. Veja que o uva é um pouquinho mais escuro, gente, mas não é assim, não tem uma diferença muito gritante, não é? Agora vamos começar a colocar um pouco mais de luminosidade para essa que está assim, por cima, ou seja, aquela que nós pintamos anteriormente. E a luminosidade que nós estamos usando para essa pintura é o rosa bebê. Feito isso, eu vou vir com o preto, já aprofundando, escurecendo aquela que está por trás e dando profundidade para essa separação de pétala, para essa colocação dela aí,
por trás dessa folha, por baixo dessa outra pétalazinha. Vou escurecer também com o preto alguns cantinhos da borda. Não vou passar esse preto lado a lado, mas vou escurecer alguns pontos. Esses pontinhos aí eu vou deixá-los todos com esse toquezinho de preto. E essa parte aí de baixo eu também vou colocar o preto, deixando a borda um tanto irregular e levando até encontrar com a outra pétala. Olha só, vou fazendo esse contorno, tendo sempre o cuidado de emendar essas tonalidades. Tá vendo? Eu não vou deixar solto aí de qualquer forma. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a borda das outras pétalazinhas. Isso que eu coloquei foi um pouco de rosa bebê. Vou distribuir também um toquezinho de rosa bebê por essas partes. Aí eu também coloquei, mas eu ainda venho com o preto, viu? Vamos misturar esse rosa. E aí eu vou distribuir um contorno com o preto. Aquele contorno que a gente coloca e que a gente emenda ele. A gente não vai deixar ele solto aí, não. Veja que esse ponto aí é bem escuro. Para essa parte mais central, gente, eu vou começar já a manchar um pouquinho. Vou escurecer um pouquinho, fazer uma depressãozinha aí. Veja que a minha rosa, ela estava toda muito lisinha. A pintura estava toda muito lisinha. O que é que eu vou fazer? Olha só para essa pétala aí. O que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando um pouco de uva com preto e tô deixando mais sombras soltas. Veja como vai mudar a aparência das minhas pétalazinhas. Essa primeira já mudou bastante. Essa daí já está ficando bem manchada também. E você pode manchar também todos os lugares onde tem um pouco de sombra. Olha só, escureci alguns cantinhos, mas eu vou manchar agora com o rosa bebê. Eu quero que você observe essas manchas que eu vou colocar com esse rosa bebê. As nossas luminosidades, elas estavam assim bem emendadas, bem suaves. Olha como eu vou manchar isso aí agora, tá vendo? Vou deixar uma tinta assim mais solta, mais jogada aí em cima. E modifica a carinha do todo da nossa rosa. A gente ganha uma outra aparência, a gente ganha aquela pintura mais envelhecida, um toque mais rústico, vamos dizer, que a gente consegue ganhar quando a gente sai deixando a tinta mais jogadona mesmo aí em cima da nossa rosinha. Colocar ainda mais para essa região mais aberta, essa região tem um espaço e cabe um espaço de luminosidade maior. O preto já tá bom, pra mim ele já tá bom, não quero escurecer ainda mais essa rosa. Aí eu vou começar a jogar também uns toques assim de vermelho carmim, uma tinta mais solta também, umas tintas mais soltas também, uns toques com uva. Aí eu coloquei uva, essa região também um pouco de uva, olha aí em cima também. Ou seja, eu vou deixar mais solta mesmo essas tintas. Sem tantas emendas, como a gente estava fazendo no início. Eu peguei um pouco mais de tinta para dar uma manchada aí por cima e um pouco mais de todos os tons. Olha só o resultado final da pintura de nossa rosinha de lado, não é? Da folha, do fundo, de um todo para esse primeiro momento. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade. Beijos e até mais. Tchau!